A gente fez essa pergunta, Júnior, na ferramenta Story do nosso Facebook. Vou repassar, inclusive, para você nos responder também a sua opinião. Você concorda que o profissional da educação deveria ser mais valorizado e ganhar mais? O que você tem a dizer sobre isso, Júnior Ximenes? É uma demagogia, uma hipocrisia muito grande que existe em cima dessa luta de alguns segmentos dizerem que querem valorizar o professor. É pura falsidade, pura hipocrisia, puro fingimento. Inclusive de setores da própria imprensa que não dão o devido apoio aos professores, apoio que eles deveriam e poderiam ter. Hoje é dia do professor, eles ainda são muito pouco valorizados, são muito poucos, são respeitados pouquíssimos. Hoje o aluno, quando eu era aluno, aí daquele que desobedecesse o professor, tá? Tinha punição, hoje não tem, pelo contrário, já vi aluno aí batendo em professor, agredindo professor e não pode ser punido não. Então estão criando estão criando delinquentes, estão criando vagabundos, estão formando vagabundos, as próprias leis favorecendo. Com relação à valorização que todo mundo diz que dá, mas que a gente só ouve na conversa, ela é pequena demais, né? Os professores, eles deveriam ganhar algo em torno de R$10.000, o salário mínimo equivalente ao que se paga lá no Japão, por exemplo, R$10.000 seria hoje o que um professor deveria ganhar, ou talvez até mais, porque é muito difícil a vida de um professor. Nesse período da pandemia ficou pior ainda a situação deles, e aí teve um monte de babaca que conseguiu querer atrapalhar, dizer que eles estavam querendo ficar em casa. Cara, tem gente que pensa que trabalhar em casa é melhor do que estar trabalhando presencialmente. Tem gente que pensa torto em tudo enquanto, sabe? São pessoas de mentes atrasadas, mentes miúdas. Às vezes você ficar trabalhando em casa naquilo que você faz, lhe traz mais dificuldade do que estar presente. E os professores, eu sei porque eu convivo com professores. Eu tenho irmã que é professora, enfim, tem várias pessoas da minha família que trabalham como professores. E eu vejo isso diariamente. Então, muito difícil, poucos valorizados. Aliás, falar nisso, você sabe que lá em Guaraciaba do Norte hoje, a Alessandra, a cidade amanheceu com alguns cartazes cobrando da prefeitura, do prefeito de Guaraciaba do Norte, um pouco mais de atenção com relação aos professores, que pague a progressão, tá? Que pague a progressão. São cartazes que foram colocados por professores e inclusive ontem a prefeitura fez um almoço que foi bastante criticado por alguns, que não foram todos convidados, em homenagem aos professores. A melhor homenagem que qualquer pessoa pode prestar a outra é valorização, é respeito, é reconhecimento pelo que se faz. Não adianta dizer que eu valorizo, eu respeito, eu reconheço, quando é perceptível, tá? Perceptível a desvalorização, o desrespeito e o reconhecimento. Essa é a grande verdade. Professores fizeram a faixas, poucos segmentos da imprensa estiveram presentes. Eu estive lá o Sobral Online, o Adriano Imperador, e aí foi que a prefeitura, depois dessa livre, espontânea pressão da imprensa, que não é aquela que todo mundo sabe que funciona torta, dizendo que está a serviço do povo, está a serviço de esquema errado, foi aí que o prefeito resolveu receber, através do procurador do município, que é o doutor Ozanam, os professores, para marcar uma data e combinar um dia que ainda vai ser marcado e que provavelmente na próxima quarta-feira terá uma nova conversa, onde o vereador Ariacide foi bem claro e disse, olha, já falaram várias vezes, mas nunca com a presença da imprensa, que iriam receber os professores para acertar e dialogar, debaterem sobre a progressão que não é repassada, que é um direito garantido por lei. Então, quer dizer, para os nossos professores serem valorizados, respeitados, basta somente que repassem os direitos que são garantidos por lei. Só isso, é uma conquista que eles tiveram, repasse para eles, tá? E esse negócio de dizer que aluno fica agredindo o professor e professor não pode punir, isso aí é que é uma escola de bandido, de vagabundo, de delinquente. Eu me lembro que quando eu errei uma vez na sala de aula, eu errei várias vezes. Eu era punido e muito bem punido. Eu era bem punido pela diretoria da escola e punido também pelo meu pai. Tá? Não tinha esse esquema de proteger quem tá fazendo o que é errado, não. Me lembro que uma vez eu quebrei uma cadeira na escola, papai me deu um castigo que até hoje eu não me esqueço. Ele pagou a cadeira da escola, um banco, tinha uns amigos meus sentados num banco, até hoje esse meu amigo lembra, ele que é hoje um grande empresário lá do Ipu, Júnior, nós estávamos sentados no banco, tu chegou, levantou o banco com todo mundo em cima, caiu todo mundo e quebrou o banco, tu lembra? Eu lembro, papai pagou o banco
E eu ainda fui para a diretoria e ainda recebi um chamado da diretora e recebi um puxãozinho de orelha do papai e uns tabefes bem gostosos ou gostosos. Então, o que acontece é que hoje essa forma de não respeitar o professor, de saber que não tem uma punição, de saber que não sofre a consequência do prejuízo que causa ao professor, do prejuízo que causa ao ambiente que se encontra, faz com que as crianças cresçam pensando que não tem punição. E, consequentemente, a gente cria uma geração de delinquentes que acham que não tem limites para nada. Então, essa é uma falta de valorização também ao professor. Tá entendendo? É uma falta de valorização ao professor. Eu cheguei a apanhar de palmatória de professor, Alessandro. Cheguei. Minha mãe ficou pé da vida, foi tomar satisfação com a professora e tudo. Mas aí, no fundo, eu fico observando que talvez tenha sido muito bom. Porque talvez eu tenha imaginado o seguinte: olha, meninozinho, as coisas têm limite, você não pode fazer o que você quer, não. Não é por aí, não. Hoje a gente tem uma raça de delinquentes solta no meio do mundo aí, de jovens da década de 90 pra cá, tá? Que na verdade não respeita ninguém, acha que nada tem limite, não respeita a vida, não respeita nada, pega um revólver e mata, vai embora. Então tá desse jeito e tá todo mundo no mesmo barco. Por quê? Porque não souberam educar como foi educada a geração de 1970, de 1960, de 1980. Passou da década de 90 para cá, veio a desvalorização e veio mais conhecimento, evidentemente. Mas com esse conhecimento veio também o aumento da ignorância, como por exemplo esse tipo de comportamento que eu vejo como uma desvalorização ao professor, como esse tipo de comportamento da prefeitura lá de Guaraciaba do Norte, que os professores há vários dias estão querendo apenas uma audiência para conversar com o prefeito para falar porque que não repassa a progressão e ele não deu atenção e foi preciso a imprensa séria, aquela imprensa que não se vende, que não fica a serviço do esquema errado, marcar presença, ir lá e dar uma livre, espontânea pressão e falar: estamos aqui na prefeitura, entramos, fomos lá no gabinete e aí foi onde o prefeito disse que vai dar devida atenção, vai ouvir. Se não der, aí vamos marcar colado em cima novamente. Então são essas coisas que me mostram que está longe de nós termos a valorização que o professor quer. Esse negócio de valorizar com festinha, com homenagem, aquelas festas, compra aquele salgadinho, todo mundo faz. Quer ser valorizado, valoriza reconhecendo financeiramente. Tá? Dando a ele a condição para ele fazer mais cursos e mais cursos para se aperfeiçoar, para fazer um mestrado, não.